A paz do Senhor, irmãos. Nós estamos aqui diretamente dos estúdios da TV FATEC, da Faculdade de Teologia e Ciências, para ministrar mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos fazer uma introdução diferente. Antes de começar essa pré-aula, eu gostaria de fazer alguns comentários e agradecer os irmãos que entraram em contato conosco através do YouTube, através do Facebook, deixando um comentário a respeito desse trabalho da pré-aula. Parece que não, mas esses comentários nos motivam a continuar fazendo essas pré-aulas da Escola Bíblica Dominical. A irmã Rosana Oliveira escreveu para nós, deixando um recado, dizendo assim: amo ouvir essa pré-aula, pois é para mim muito especial. Que Deus continue a te usar com esse dom de sabedoria e conhecimento da palavra de Deus. Amamos você. Irmã Rosana Oliveira, eu também amo a irmã, o esposo da irmã. Que Deus abençoe por esse comentário. O Paulo Roberto Santos foi aluno nosso da FATEC, já se formou com bacharelado em teologia. Ele também escreveu aqui: parabéns, Deus te abençoe por essa iniciativa, que Deus venha abranger seus propósitos através de seu ministério. Deus abençoe seu ministério também, Paulo. Deus abençoe por esse comentário. O pastor Samuel Mariano da Silva diz aqui: um bom esclarecimento bíblico a quem tem interesse em aprimorar seu conhecimento através da santa palavra de Deus. Deus abençoe o pastor Samuel Mariano, ao pastor Elande Mariano, a toda a família Mariano. Deus abençoe por esse comentário. E ainda escreveu aqui: um abraço, pastor Marcos Palácio. A irmã Luciana Fernandes é membro da nossa igreja. Ela escreveu: pastor, é uma benção ter o senhor como nosso pastor, e é uma benção ter a irmã como membro da igreja e o seu esposo, o presbítero Luiz Curti. Deus abençoe a vossa família. O Jorge Andrade escreveu aqui: a paz do Senhor, meus irmãos. O comentário dessa lição ministrada pelo pastor Marcos Palácio nos traz uma reflexão muito importante para os dias atuais de um cristão dentro de nossas igrejas. Hoje não temos a disciplina correta, pois falta ensino, e os mais velhos não têm se preocupado em ensinar aos novos convertidos essa disciplina. E parece ter esquecido do próprio compromisso, que possamos entender que o cajado é emprestado e o que mesmo que dá também tira. Deus abençoe o irmão Jorge Andrade por esse comentário. E esses comentários, irmão, nos motivam a continuar. Nós temos muito mais comentários. Na medida do possível, nós vamos separar esses comentários realizados pelos irmãos e estaremos lendo aqui e agradecendo. Eu agradeço a todos os irmãos por esses comentários realizados, que sedimenta o nosso trabalho. Deus abençoe. Hoje nós vamos estudar a lição 3. A lição 3 é de 20 de abril de 2014, será ministrada no domingo de manhã, nas escolas bíblicas dominicais por todo o Brasil e o mundo, né? A base do nosso estudo é a revista da CPAD, da Casa da Publicadora da Assembleia de Deus do Brasil. O tema é Dons de Revelação. Irmãos, esse trimestre, essas lições estão abençoadoras. E esse tema, Dons de Revelação, não é diferente. Deus vai nos abençoar através também desse tema aqui. O texto áureo, eu quero ler com os irmãos em tela aí. O texto áureo diz assim: que farei, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. 1 Coríntios 14, 26. A verdade prática já dá o tom da conversa da nossa escola bíblica dominical. A verdade prática já dá o caminho a seguir, né, na interpretação dessa revista. Olha o que diz a verdade prática: os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. Então, já deu, como diz assim, o tom da conversa, né? O tom da música que nós estabeleceremos na interpretação dessa lição 3. A leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios 12, 8 e 10, Atos 6, 8 e 10, Daniel 2, 19 e 22. Nós não lemos a leitura bíblica em classe por ser muito extensa, e o tempo aqui de esclarecimento se exíguo para junto com os irmãos. A introdução, nós já estaremos entrando na introdução. A introdução classifica os dons de 1 Coríntios em 3 categorias: revelação, poder e expressão. Estudaremos nessa lição 3 o dom de revelação.
Então nós estaremos falando e abordando com os irmãos, na lição 3, esse dom de revelação. Conceito, a Bíblia como palavra de sabedoria, todos esses temas nós estaremos abordando nessa lição 3 aqui, a respeito desse dom de revelação. Ou seja, é o tema da nossa lição, dons de revelação. E também estaremos estudando nessa revista para que serve esse dom de revelação. Esse dom de revelação, qual é a função dele dentro da igreja? Aqui nós já temos uma dica, na verdade prática, que dizendo aqui que o tempo é marcado por engano. Ora, se o tempo é marcado por engano, o dom de revelação serve para livrar a igreja do engano. Então, nós vamos estar estudando essa lição nessa tônica aí. O item 1, capítulo 1, fala a palavra da sabedoria. O capítulo 1 subdivide-se em item 1, conceito, item 2, a Bíblia, a palavra de sabedoria, e o item 3, uma liderança sábia. Nós começaremos a falar a respeito do conceito, da palavra da sabedoria. Conceito, manifestação verbal ou escrita. Então, o dom da palavra de sabedoria, ele é apresentado de duas formas: no falar ou no escrever. Nós temos irmãos abençoados dentro da igreja, que nós percebemos que têm o dom de falar, mas também temos irmãos abençoados e pastores, como o pastor Elinaldo Renovato, que tem o dom de escrever, que escreveu essa lição, e desse trimestre que nós estamos passando e estudando para os irmãos. A igreja é abençoada através dos dons. Um desses dons é o dom da palavra da sabedoria. Para que serve o dom da palavra da sabedoria? Olha lá, sabedoria significa discernimento sobre coisas sobrenaturais ou humanas. A Bíblia é sobrenatural. A palavra de Deus é sobrenatural. Então, esse dom da palavra de sabedoria sendo ministrado através de uma vida, serve tanto para discernimento das coisas sobrenaturais, ministrado através do Espírito Santo de Deus na igreja, como também discernimento de atitudes humanas, de pessoas, de condutas. E isso não pode faltar na igreja. Esse dom da palavra, da sabedoria, não pode faltar na igreja. Não pode, porque a igreja está enfrentando grandes problemas nesses últimos dias. Problemas de ordem de falsos profetas, de engano. E esse dom da sabedoria, da palavra da sabedoria, vem ajudar através do discernimento das coisas sobrenaturais que acontecem dentro da igreja, como das coisas humanas que estão acontecendo dentro da igreja. O item 2 fala a Bíblia e a palavra de sabedoria. Na antiga aliança, nós vemos esse dom da palavra da sabedoria. O exemplo que nós temos na antiga aliança, no Velho Testamento, é a interpretação dos sonhos de Faraó por José, que está em Gênesis 41, 14 a 41. No Velho Testamento, nós temos aí evidenciado através da vida de José, conhecido como José do Egito, esse dom de discernimento de coisas sobrenaturais, ajudando o povo de Deus naquela época. No Novo Testamento, nós também vemos evidências desse dom da palavra de sabedoria, que muitos pastores, muitos irmãos têm esse dom dentro da igreja. No Novo Testamento, nós temos o exemplo de Estevão, através da exposição da palavra de Deus, da Escritura. Então, se alguém quer negar esse dom dentro da igreja, ou dizendo, isso era só do Velho Testamento, ou isso é só do Novo Testamento, nós temos evidências dentro da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras, que tanto dentro do Velho Testamento como no Novo Testamento, esse dom da palavra da sabedoria, ele é existente, e o Espírito Santo continua dando esse dom na igreja para proteger a igreja. Proteger a igreja do que, pastor Marcos Palácio? Do engano,
dos falsos ensinamentos, das heresias que procuram atacar o povo de Deus. Mas graças a Deus que o nosso povo é protegido pelo Espírito Santo de Deus, que através de homens abençoados ainda detêm e ainda possuem a palavra da sabedoria dada diretamente por Deus. O item 3 diz assim: uma liderança sábia. Para que serve a palavra de sabedoria? Para liderar. Olha o que diz o item 3. Palavra de sabedoria serve para quê? Palavra de aconselhamento, serve para orientação no exercício do ministério pastoral. Mas o autor coloca aqui uma observação: tanto na palavra de aconselhamento, como na palavra de orientação no exercício do ministério pastoral, é para o que detém, a pessoa que possui o dom da palavra de sabedoria, não confundir essa orientação para o ministério do exercício pastoral e essa palavra de aconselhamento, não confundir com desejo pessoal. Como assim, pastor Marcos Palácio? Porque tem pessoas que usam esse dom a seu favor e não a favor da igreja. Tem a palavra de sabedoria, mas através da palavra ministrada por ela, ela quer canalizar, ela quer direcionar as pessoas para o seu desejo próprio, para o seu objetivo próprio, para o intuito de um projeto seu, e esquecendo da igreja, mas fazendo manobras, exercícios, estratégias, estratagemas. Para quê? Para direcionar as pessoas através do dom da palavra de sabedoria para um desejo seu, pessoal, realização própria, e não da igreja de Deus, e não do povo de Deus. Que Deus possa lhe abençoar, e que esse dom da palavra de sabedoria que Deus tem te dado, que ele não seja para uso pessoal, que ele não seja para atingir o seu desejo pessoal, mas para que ele seja para edificar a igreja, para que ele seja para proteger a igreja do ataque, do engano, do maligno e das coisas que procuram entrar dentro da igreja por ordem heréticas, heresias, profanando o altar de Deus, profanando a igreja. Que Deus possa lhe abençoar e que você possa ser recompensado por esse dom, usando ele e direcionando ele para a casa do Senhor. O item 2, o capítulo 2, palavra da ciência. Então nós temos palavra de sabedoria. Entre os dons de revelação, nós temos a palavra da sabedoria e temos também a palavra da ciência. Tem muitas pessoas que acham que o dom de revelação, ele só pode se manifestar através da profecia falada. Mas na categoria dos dons de revelação está a palavra da sabedoria. Deus revela para o homem de Deus que tem a palavra de sabedoria, e através da palavra ele edifica e revela a igreja. Através da palavra da ciência também, o dom de revelação ele vem através da palavra da ciência. O capítulo 2, palavra da ciência, subdivide-se em item 1, o que é; item 2, sua função; item 3, exemplos bíblicos da palavra da ciência. No item 1 do capítulo 2, a palavra da ciência, o que é, diz assim: o que é a palavra da ciência? É ensino das verdades da palavra de Deus. Através desse ensino da verdade da palavra de Deus, o detentor do dom da palavra da ciência vai revelar os mistérios de Deus através das Sagradas Escrituras. Tem muitos homens de Deus usados na nossa igreja na palavra da ciência. Nós poderíamos enumerar vários aqui, que conhecemos, mas para que não cometemos nenhum pecado de esquecer algum, não estaremos explicitando o nome de ninguém aqui. Mas esse dom da palavra da ciência, esse dom, o detentor dele, através do ensino da palavra de Deus, ele vai revelando os mistérios de Deus para com a igreja. O que Deus quer da sua igreja
edificando a igreja e abençoando a igreja. O item 2, a função da palavra da ciência. Diz aqui, tem a finalidade de preservar a vida da igreja. Então, a função da palavra da ciência não é para que eu tenha um status na igreja, não é para que eu crie um nome, crie uma fama no meio do povo de Deus, mas o dom da palavra da ciência, a finalidade e a função dele é para quê? Para preservar a igreja viva. Uma igreja que deixou a palavra da ciência, ela é uma igreja morta, porque ela não alcança as revelações do mistério de Deus. Quantas igrejas por aí já morreram? Por quê? Não tem mais palavra da ciência. Não tem a palavra que revela os mistérios de Deus para com a igreja. E essa revelação dos mistérios de Deus para com a igreja é que mantém a igreja viva. E para que manter essa igreja viva? Para, através da palavra da ciência, livrá-la do engano e das artimanhas do maligno. Meu irmão, para manter a igreja de Deus viva, para manter a igreja de Deus abençoada, nós precisamos da palavra da ciência. Porque a palavra da ciência é que vai passar um raio-x na igreja e revelar as estratégias do inimigo, afrontando e atacando a igreja. O item 3 do capítulo 2, a palavra da ciência, dá aqui alguns exemplos bíblicos da palavra da ciência. Nós vamos citar um do profeta Eliseu, quando Deus revelou os planos de guerra do rei da Síria. Olha a importância da palavra da ciência para o povo de Deus. O rei da Síria tinha um projeto, tinha um plano para destruir o povo de Deus, mas através de Eliseu, através do homem de Deus, todo esse plano foi revelado. Olha que bênção, irmão. Um povo sendo atacado e toda a estratégia de guerra do inimigo sendo passada para o homem de Deus de antemão, para que o homem de Deus e o povo de Deus tomassem providência. Uma igreja que tem a palavra da ciência, ela é protegida. Todo projeto levantado contra a igreja, para destruir a igreja, Deus revela e Deus entrega para o seu povo, para que o seu povo possa se proteger e de antemão ser abençoado. O capítulo 3 fala do discernimento dos espíritos. O capítulo 3 subdivide-se em item 1, o dom de discernir os espíritos, item 2, as fontes das manifestações espirituais, e o item 3, discernindo as manifestações espirituais. Olha que bênção de Deus, olha que bênção de Deus. O item 1 diz assim, o dom de discernir os espíritos. O que é esse dom? O que seria esse dom? Diz aqui, capacidade para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. Eu vou dar um pulo aqui para o item 2, para explicar melhor o item 1, que a sequência fica melhor assim. O item 2 fala das fontes das manifestações espirituais. Quais são elas? Primeiro, Deus é uma fonte, o homem é fonte e o diabo é fonte. Fonte de manifestação espiritual. Então, quais são elas? Deus, homem e o diabo. É triste dizer isso, mas em várias igrejas essas fontes estão atuando. Em um local é Deus, em outro lugar o homem, e no outro local o diabo mesmo. E quando não há mistura de tudo isso. Então, para que serve o dom de discernir os espíritos? E é muito importante o dom de discernimento. Eu conversava com o pastor essa semana e ele falava, por isso que é bom ter o dom de discernimento. Ele falava a respeito de uma pessoa que repreendeu uma irmã que levantou em profecia, e essa pessoa não se deu bem, porque não soube discernir se era de Deus ou não. Esse dom do discernimento, ele serve então para julgar se a fonte é de Deus, do homem ou do maligno. Olha a importância desse dom do discernimento. E graças a Deus que
várias pessoas têm esse dom de discernimento, ou seja, um dom de percepção, capaz de separar, distinguir qual é a fonte. E o objetivo primordial é proteger a igreja. Já pensou uma igreja que não tem esse dom de discernimento? O inimigo ciranda e trabalha dentro dela, ninguém sabe qual é a fonte. Se é homem, se é Deus, se é o diabo, o que é essa fonte? Mas graças a Deus, que nas nossas igrejas, Deus tem dado o dom de discernimento e tem abençoado o seu povo. O item 3, discernimento do capítulo 3, discernimento dos Espíritos, o item 3 diz, discernindo as manifestações espirituais. Ora, meu irmão, então o que eu vou fazer, pastor? Nós vamos sair caçando aí, se é Deus, se é homem, o que é? Não. Tem uma peneira, tem um filtro para saber da onde a fonte é. Olha o que diz aqui no item 3, discernindo as manifestações espirituais. Como nós fazemos esse discernimento? Diz aqui, toda palavra que ouvimos em nome de Deus, o inimigo fala em nome de Deus, homens falam em nome de Deus, deve passar pelo crivo das Sagradas Escrituras. Ou seja, se você é frequentador da escola bíblica dominical, se você é estudioso da palavra de Deus, se você frequenta regularmente os seus cultos, se você está presente nos cultos de ensino da tua igreja, você não terá dificuldade de discernir a fonte. Por quê? Porque você tem a palavra de Deus no seu coração. Como diz o salmista Davi, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, se você tem a palavra de Deus no seu coração, ele já é uma peneira para discernir a fonte. Agora, você que não frequenta as escolas bíblicas dominicais, você que não frequenta habitualmente os cultos, regularmente os cultos, você que não vai num culto de ensino, pode ter certeza que você vai ter algumas dificuldades. Você vai ter algumas dificuldades. Que Deus possa ter misericórdia. Se você está na situação que você possa mudar a tua conduta, para você não ser peteca do inimigo e folha que vai para onde o vento leva, mas que Deus possa lhe abençoar e você mudar essa conduta. Então, nós estudamos os dons de revelação. Os dons de revelação, ele subdivide-se em dom de palavra da sabedoria, palavra de ciência e discernimento do Espírito. A igreja que tem palavra de sabedoria, a igreja que tem palavra da ciência e a igreja que tem dom de discernimento dos Espíritos é uma igreja vitoriosa, é uma igreja abençoada. Que Deus possa falar melhor no seu coração, que Deus possa lhe abençoar sempre, que a sua igreja possa ter esse tripé de sustentáculo para que a igreja mantenha-se viva: a palavra de sabedoria, a palavra da ciência e o dom do discernimento. Na conclusão, eu quero rapidamente ler com os irmãos a conclusão em tela. Diz assim: a igreja de Jesus necessita dos dons de revelação para discernir entre o certo e o errado, entre o legítimo e o falso. Irmão, pastor Marcos Palácio, se a minha igreja não tem um dom da palavra da sabedoria, ela tem só a palavra da ciência e do discernimento, não vai conseguir discernir o certo do errado e nem o legítimo e o falso. Ou seja, se a tua igreja não tem esse tripé, que até pode representar Pai, Filho e Espírito Santo, se ela não tem esse tripé, e não pode ser isolado, tem que ser o tripé, o conjunto, ela não vai discernir o certo do errado. Imagina uma igreja, irmão, que não sabe o que é certo e o que é errado, o que é legítimo e o que é falso. Dá uma olhada por aí, vê se você conhece uma igreja assim. Que Deus possa lhe abençoar, que Deus possa lhe dar um domingo abençoado, uma escola bíblica dominical
abençoada no dia 20 de abril de 2014. Agora nós colocaremos em tela aí os nossos contatos. E os irmãos que tiverem alguma dúvida, que porventura quiserem alguma explicação, entre em contato, manda um e-mail, né? Faça como os irmãos, deixa um recadinho lá para nos incentivar. E nós estaremos orando e abençoando a sua vida. Para todos esses irmãos que entraram em contato aqui, nós já oramos e vamos orar, continuar orando para que Deus também possa abençoar a vida desses irmãos. E que o Espírito Santo possa falar melhor em vossos corações. Um bom domingo, uma boa Páscoa a todos, né? Um bom feriado de Páscoa. Páscoa significa passagem, nova vida. E que Deus possa lhe abençoar sempre. E até uma próxima pré-aula, se assim Deus nos permitir. Deus os abençoe.